Inteligência artificial, ela vem fazendo parte cada vez mais do nosso dia a dia, da nossa rotina, e diversos sistemas que utilizam a inteligência artificial estão sendo desenvolvidos. Então, ela está cada vez mais presente na nossa vida. Mas quando ela começou? E quais são os tipos de inteligência artificial que existem? E será que existe tipos de inteligência artificiais diferentes? Vamos descobrir juntos nesse vídeo. Antes disso, bora rodar a vinheta. Olá, pessoal do Pode Analisar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Laura, sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, com 5 anos de experiência, sendo 4 deles dedicados à ciência de dados e à inteligência artificial, tá? Eu sou mestranda em inteligência artificial, criadora do Laura Data Talks, professora de mais de 40 alunos e fundadora de uma comunidade que visa a inclusão de mulheres na área de inteligência artificial, e eu sou autora de 3 artigos científicos. Bom, então para começar eu tenho algumas brincadeiras, né, para fazer alguns questionamentos para vocês, e aí vão respondendo aí mentalmente, ou se quiser colocar nos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Vocês acham que é possível prever o futuro? Tipo que nem as cartomantes, os oráculos, você acha que é possível? Vocês acham isso? Outra pergunta, é possível saber se uma pessoa está grávida antes mesmo dessa pessoa ter esse conhecimento? E a última pergunta é possível detectar um câncer sem a presença de um médico? Tipo, é possível a gente ter esse diagnóstico sem o médico estar presente? Então, pausa o vídeo, faz esses questionamentos, coloque aqui nos comentários o que você acha, e aí depois a gente vai seguir. E a verdade é que sim, é possível fazer tudo isso. Claro que vai ter alguns erros, né, ao longo do tempo, né? A gente vai ter que fazer algumas mudanças, mas sim é possível. E com a utilização, principalmente da inteligência artificial. Aqui alguns exemplos, tá? Um deles é da Target. Então tem um case bem legal. A Target é como se fosse um Walmart, um Extra, né? Uma loja de supermercados. É uma franquia, na verdade, de supermercados. Tem um case super legal deles, que é conseguir identificar se aquela consumidora ela tá grávida ou não. Base, por exemplo, no padrão de compras. Então, se aquela pessoa ela tá comprando muita fralda, pinho de neném, então vai avaliando o padrão de comportamento daquele cliente por um tempo, e aí eles conseguem meio que fazer, né, calcular a probabilidade daquele cliente estar grávido ou não. Ajuda, por exemplo, a área de marketing, né, aí do supermercado da Target, porque pensa assim, sabendo se a pessoa está grávida, você consegue de forma proativa mandar, encaminhar campanhas, né, direcionadas, falando sobre, sei lá, promoção de pacotes de fraldas, entendeu? Claro que tem algumas problemáticas, né? Privacidade do consumidor, né? A questão, por exemplo, e se o algoritmo errou? Né? Aí vai estar sendo um pouco invasivo em relação ao cliente que não pediu para receber essas ofertas. Então, assim, existem várias problemáticas em cima desse case, mas ele é um case bem antigo, mas eu achei super interessante e super legal de trazer aqui para vocês, tá? O ponto que eu acho bem legal, inclusive, foi tema de um podcast que eu fiz para o Data Bytecast. Então, se você não sabe, eu tenho um podcast, se chama Data Bytecast, onde eu falo bastante sobre case de inteligência artificial, que eu falo também sobre a história da inteligência artificial, ciência de dados, minha jornada. Então, tudo isso tem lá no Data Bytecast, que você consegue encontrar no Spotify. E aí eu falei muito sobre o Google Flu Trends, né? O Google Flu Trends, ele foi uma ferramenta de inteligência artificial que a Google criou para poder prever surtos de gripe, tá? Então, eles viam que com base nas palavras-chave, sabe quando a gente vai procurar lá no Google e tem aquele campinho onde você escreve várias coisas? Então, nesse campo é o campo de busca que a gente chama. Então, o Google pensou o quê? Se eu ver que naquela região, naquela localização, muitas pessoas estão pesquisando sobre, sei lá, sobre dor de cabeça, sobre espirro, então provavelmente ali está tendo um surto de gripe. Então, esse case foi bem legal. Ele, por um tempo, né, esse algoritmo que eles criaram da inteligência artificial funcionou bem, só que depois de um tempo começou a oscilar, né? Tanto que até a Google tirou do ar o Google Flu Trends, porque eles viram que a taxa de erro estava muito alta
Existiam pessoas que podem ter, por exemplo, você pode ter pesquisado sobre dor de cabeça, mas não necessariamente você tá com gripe, né? Então existem alguns sintomas da gripe que não necessariamente são restritos apenas à gripe. Assim, eles viram que não necessariamente o campo de busca ele é uma variável importante e é uma variável que deveria ter um peso muito alto, tá? Outro case bem legal é da Netflix. Então, eu até comentei no vídeo anterior que a Netflix ela usa muito inteligência artificial para poder recomendar filmes e séries com base no seu gosto. Então, como é que ele sabe o seu gosto? Com base no último padrão, né? O seu padrão de consumo de filmes. Então, se você assiste, por exemplo, muitos filmes de comédia, então provavelmente você gosta de filmes de comédia. Então, a Netflix vai começar a aparecer mais naquela telinha inicial, mais filmes de comédia para você. Então, tem até a questão de recomendado, né, para você. Então, esses recomendados, eles provavelmente foram recomendados por uma inteligência artificial. Então, como a gente pode ver, a inteligência artificial ela está em todo lugar. Eu passei só alguns cases para vocês, mas existem muitos outros que a gente acaba utilizando no dia a dia, como o ChatGPT, como uma ferramenta de busca do Google, quando a gente pesquisa lá e tem o complemento da palavra, por exemplo, você escreve como, aí aparece embaixo várias opções. Isso também é utilizado algumas técnicas da inteligência artificial. Case é também quando a gente está digitando algum documento no Word, tem algum corretor falando que aquela palavra está escrita errada. Então, dependendo de como foi criado, a inteligência artificial tá por trás. Então, ela olha aquela palavra e vê que não está fazendo sentido a sintaxe, né, daquela palavra. Então, ela vai te recomendar você ajustar isso. Corretor também do celular. Então, tudo isso acaba utilizando, de alguma forma, alguns algoritmos de inteligência artificial. Então, não necessariamente existem cases que estão muito explícitos que existe inteligência artificial por trás dos panos. Pode ser mais implícito, como, por exemplo, o caso do corretor automático e do recomendador de busca, tá? Do Google. E aí existe mais uma frase da Janelle Shane, que ela escreveu um livro chamado You Look Like a Thing and I Love You, ou seja, você parece uma coisa e eu te amo, e existe um significado do porquê desse título um pouco estranho para um livro sobre inteligência artificial. E aí eu vou falar bem brevemente, porque é bem legal. You Look Like a Thing and I Love You foi uma resposta que a Janela ela criou uma inteligência artificial para dar cantadas, né? Para dar exemplos de cantadas para as pessoas. E aí, uma dessas cantadas que a inteligência artificial gerou é essa, né? Você parece uma coisa e eu te amo. Ou seja, é um pouco esquisito, é estranho essa cantada, mas de acordo com os padrões de dados, né, que a inteligência artificial foi treinada, ela achou que seria genial dar essa cantada. E aí eu separei um trecho que é bem importante aqui nesse contexto de inteligência artificial em todo lugar, porque traz uma crítica construtiva para o que de fato é a inteligência artificial. Então vamos lá. Se parece que a inteligência artificial está em todo lugar, é por conta que inteligência artificial significa muitas coisas, dependendo se você está lendo uma ficção científica, vendendo um aplicativo ou fazendo uma pesquisa acadêmica. Ou seja, inteligência artificial, ela significa diferentes coisas para diferentes pessoas que têm níveis de experiências diferentes, que têm níveis técnicos diferentes. Ou seja, você que está assistindo os meus vídeos, você entende inteligência artificial de uma forma totalmente diferente do que eu vejo. Então, a inteligência artificial, ela parece que está em todo lugar, porque o tema dela é muito genérico, que nem eu comentei antes nos outros vídeos. Ela aborda muitas áreas, ela tem muitas coisas ali que compõem ela. Então, o que de fato seria a inteligência artificial? A gente tem um significado mais genérico, que inteligência artificial é uma área da ciência da computação que visa criar máquinas que consigam simular atividades e ações que antes eram consideradas humanas, mas isso aborda e abrange muitas outras coisas, né? Muitas outras áreas, tá? Mas então, como é que eu sei que aquilo que eu criei é uma inteligência artificial ou não? Então, são alguns questionamentos que precisam ser feitos e que são super interessantes, que a Janela trouxe isso, que eu queria muito trazer aqui para a gente refletir um pouco mais, tá? A área da ciência da computação, ela começou em algum ano. E aí, muitas pessoas
elas têm esse erro que é achar que a inteligência artificial começou agora, porque ela entrou muito no hype, mas não, ela é bem antiga. Ela começou em 1950 aqui, ó, com o John McCarthy, e ele se reuniu com algum grupo de pesquisadores de Stanford, e aí eles definiram essa área, eles começaram a dar os primeiros steps em relação a algoritmos que podiam ser criados, tá? Então ela é bem antiga. Mas eu coloquei em 1842 porque tudo isso só foi possível porque a Ada Lovelace, a criadora do primeiro algoritmo, tá? Então, graças a tudo que ela fez no passado, que possibilitou diversas outras áreas e a continuidade desse projeto em outros momentos. Então, graças a Ada Lovelace, que é uma das grandes referências de mulheres na área de tecnologia, foi possível também a criação da inteligência artificial. Oficialmente, a inteligência artificial começou em 1950, porque definiram o termo inteligência artificial. E aí a gente foi tendo alguns ganhos, né, ao longo do tempo. Então, em 1966, a gente teve o primeiro chatbot, que foi a Elisa, e graças à Elisa, temos também o ChatGPT, a gente tem o Watson, a gente tem diversos outros exemplos de chatbots, né? Então, chatbots, eles é a junção, né, de chat, que é aquele quando você entra no site, por exemplo, sei lá, da Magazine Luiza, tem um chatzinho que ele abre para você e aí tem as opções, você precisa de ajuda, aí você vai escrevendo e vai interagindo, e bot de robô, né? Então, os chatbots, eles só foram possíveis, né, neste momento, por conta de lá em 1966, que surgiu a Elisa, ou Eliza, né? Então, a Elisa, ela simulava uma comunicação entre um psicólogo e um paciente. Então, você era o paciente e o psicólogo era a Elisa. E claramente tinha vários problemas, né? Porque era fixo. Então, os algoritmos que a gente tem agora, super inteligentes, eles não surgiram em 1966, né? Então, a Elisa tinha vários problemas de entendimento, né? Às vezes ela dava uma resposta e não era a resposta esperada. Então, ela tinha um alto score de erro. E aí, em 1972, a gente tem o primeiro robô comercial chamado Shake, né? O primeiro robô que as empresas de fato poderiam comprar. Em 1989, a gente tem o pai dos carros autônomos, que é o Alvin, né, que foi do exército. Eu não sei muito da história do Alvin, depois eu posso até dar uma pesquisada e trazer em algum dos meus canais a história do Alvin. E aí, no século XXI, né, a gente tem diversos cases. A Alexa, a Sofia, a Tai, da Microsoft, a Siri, IBM Watson, chatbot. Gente, a gente tem diversos cases de inteligência artificial, tá? E aí você deve estar pensando que a história é bem simples, né? Teve alguns cases ali, tudo bem que a gente teve gaps, né, de um ano para o outro, mas foi super simples, né? A inteligência artificial ela evoluiu super rápido. Mas, na verdade, não, gente. A história dela quebraram dessa forma e, na verdade, tem mais quebras ainda dentro dela. Existem diversas situações, tá? E aí, aqui eu quero que vocês se atentem para um ponto. O AI Winter. Então, aqui a gente tem o Shake, que é o primeiro robô comercial que eu comentei com vocês. E aí a gente tem o inverno da inteligência artificial. O que, que foi esse inverno? Foram momentos muito importantes na área em que a inteligência artificial falhou, em que a inteligência artificial ela não foi mais investida. Então, percebam que em vários momentos essa área de inteligência artificial ela precisou de investimento público, investimento do governo e investimento de empresas, porque todos esses cases eles foram feitos por pesquisadores, por acadêmicos, tá? As empresas elas não tinham confiança ainda na inteligência artificial por ela ser muito do futuro e por ela não ser algo palpável em vários momentos. Tipo, a Elisa era um chatbot, tá? Como é que eu consigo utilizar, sendo que tá na sua máquina? Então, naquela época não tinha nuvem. Então, as empresas não sentiam confiança. Então, toda a evolução, em sua grande maioria, da inteligência artificial, ela começou no meio acadêmico, ela começou nas universidades. E quando você corta o investimento, não tem mais, todo mundo para, ninguém consegue mais alavancar essa área. E foi o que aconteceu com essa parte da história da inteligência artificial, que é o AI Winter.
Então, eu acho muito bela essa história da IA, porque não necessariamente foi uma linha reta, foram vistos muitos altos e baixos, como se fosse a nossa carreira, né? A gente tem muitos altos e baixos. E, em especial, ela teve 2 baixos, né? 2 AI Winters, né? 2 invernos da inteligência artificial. Ele começou em 1974, porque eles viram que tinha um certo empecilho em relação ao poder computacional. Então, vocês sabem, né, atualmente, que para rodar esses sistemas inteligentes, você precisa de um grande poder computacional. Agora, não muito, né, porque a gente tem computadores, notebooks potentes, mas naquela época não tinha, gente. Era aqueles computador gigante, né? Então, o sistema de armazenamento e processamento de software, naquela época, ele era muito baixo, era muito ruim. E isso limitou, em sua grande parte, a história da inteligência artificial, porque você limitava a criar sistemas que não eram tão inteligentes, você não conseguia testar muitas coisas porque era limitado o poder computacional. E aí, percebam que a inteligência artificial ela tem uma grande relação com o poder computacional. Então, quanto mais evolui a questão de computadores potentes, agora a gente tem programação quântica, né? Quanto mais evolui essa parte, mais possibilita que outros sistemas de inteligência artificial sejam criados, porque se você tem um computador que consegue processar coisas super potentes, isso facilita muito que você gere coisas muito mais inteligentes e potentes e assertivas, tá? O segundo, ele aconteceu em 1987, tá? Isso foi por conta de alguns sistemas especialistas, então naquela época, além desses cases que a gente viu aqui, né, a Elisa, o Sheik, tem esse Unimate, existiam sistemas especialistas que acabou ajudando um pouquinho as empresas. Então, os sistemas especialistas, eles simulavam o conhecimento de especialistas, né? E aí, o que que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Esses sistemas especialistas, eles eram muito baseados em condição. Ou seja, se o cliente está perguntando, sei lá, aonde estão os dados, o computador responda, está no banco de dados. Entendeu? Então, eram condições muito específicas. Então, se o cliente falou tal coisa, fale tal coisa. Se o cliente falou outra coisa, fale outra coisa. Então, os sistemas especialistas, eles são muito limitados, eles são muito fixos. E aí, quando tem outros conhecimentos que não foram mapeados nesse algoritmo, alguém faz alguma pergunta que não estava registrado, o sistema falha. E por ter essa grande limitação, isso fez com que acarretasse o segundo A-Winter. Então, os sistemas especialistas nessa época, ele foi o que carregou, né, a inteligência artificial, inclusive que fez a inteligência artificial sair do primeiro inverno. Então, ela saiu do primeiro inverno, teve um tempinho ali de destaque graças aos sistemas especialistas, graças a essa possibilidade das empresas não serem mais dependentes dos seus especialistas, e aí ela entrou no segundo A-Winter, por quê? Por conta dessa limitação dos sistemas especialistas e também porque eram algoritmos pesados e que naquela época não tinha bancos de dados, né, muito parrudos, não tinha poder computacional para conseguir executar. E aí tinha a questão também de escalabilidade. Então, para você conseguir instalar um algoritmo na máquina de cada uma das pessoas, demorava muito, tá? E na verdade eu nem sei dizer se era viável naquela época, tá? Então tinha essa questão também de escalabilidade que antes a gente não tinha essa oportunidade, tá? E aí depois desse AI Winter, a inteligência artificial ela ficou muito tempo parada, porque todo mundo perdeu o interesse nessa área. A segunda onda, né, a segunda onda do inverno, ela foi de 1987, eu vou até pegar aqui o nome, até 1994, tá? Então ela ficou muito tempo parada. E aí, depois disso, veio a Deep Blue, né? Veio esse computador que conseguiu jogar xadrez. Então, é bem legal a história do Deep Blue. Então, ele veio, jogou xadrez e conseguiu ganhar do campeão de xadrez, o Garry Kasparov, né? Então, foi bem acirrado, tá? Essa batalha entre um e outro. Então, o Garry ganhou uma, o Deep Blue ganhou outra. Então, assim, foi bem complicadinho. E depois, né, da Deep Blue, que todo mundo viu, né, a inteligência artificial, ela voltou a ganhar destaque, tá? Então, o que a gente tá vendo agora, de todo mundo falando sobre inteligência artificial, não é a primeira vez, tá? Que ela entrou no hype. A inteligência artificial, como vocês podem ver aqui, em cada um desses marcos vocês devem ter ouvido falar, tá? Então, em cada um desses marcos específicos, ela voltou no hype. Então, com o Deep Blue,
ela voltou bombando. Então, depois dela, tiveram outros cases super legais. Tem a Siri, tem o Aibo, não sei se vocês lembram, mas eu sempre quis um Aibo, que é um cachorrinho robô, que tinha até alguns brinquedos que vendiam, que não, claramente não eram tão inteligentes quanto esse Aibo, né? Mas que simulavam isso e era super legal. Então, a inteligência artificial, ela tem uma história muito complexa e muito cheia de altos e baixos, tá? Existem duas perspectivas que eu chamo, né, da inteligência artificial, que é a inteligência artificial fraca e a forte, tá? A fraca não é capaz de raciocinar e ela só simula a inteligência humana, tá? Então, ela não tem autoconsciência, tá? Então, ela não consegue pensar por si só. E um exemplo são os chatbots, tá bom? E aí, o outro, a gente tem a inteligência artificial forte, que é aquela máquina que tem consciência, ela consegue pensar em coisas novas, e ela não só simula, não só imita o que os seres humanos estão fazendo, ela também consegue gerar coisas muito novas e coisas muito autênticas, tá? A inteligência artificial forte, eu não coloquei nenhum exemplo, porque ela é uma área que, para mim, particularmente, eu, como pesquisadora, eu acho que ela não foi desenvolvida ainda, tá? Então, é uma área que as empresas estão começando a investir agora, Microsoft, Google, todas elas estão começando a investir agora na inteligência artificial forte, tá? E aí existem outros tipos de inteligência artificial. A inteligência artificial limitada, que é aquela que é especializada em uma área só. Então, por exemplo, a inteligência artificial que te indica livros, ela só sabe indicar livros. Se você perguntar sobre o tempo, ela não sabe. Aí, outro exemplo, inteligência artificial que sabe fazer diagnóstico de câncer é só para câncer, ela não sabe te indicar livros. Então, inteligência artificial limitada quer dizer que ela é especialista em uma área só. E existem assim, gente, a inteligência artificial limitada, ela é uma das áreas que teve muito investimento, principalmente na indústria, tá? Principalmente com a onda do machine learning, com a onda do aprendizado de máquina, tá? A inteligência artificial genérica, ela é uma máquina, né, que consegue ser inteligente, né, quanto o ser humano, e ela também é especialista em várias outras áreas. Então, aquela inteligência artificial, por exemplo, o caso do ChatGPT, que ela consegue falar sobre tempo, consegue falar sobre, deixa eu pensar, sobre livros, sobre dicas de estudo. Então, ela consegue falar sobre várias gamas de assuntos, tá? E aí a gente tem a superinteligência, que foi baseada aqui neste livro, tá? Do Nick Bostrom. Quem gosta de ler, vale super a pena, porque é um livro, assim, gente, recheado de conhecimento, vai desde a história da inteligência artificial, os invernos que ela passou, investimentos. Comenta muito que a inteligência artificial, as descobertas dela e desenvolvimento tem muita relação com a área de biologia e a área de medicina. Porque ele comenta assim: quanto mais o ser humano entende quem ele é, mais ele consegue criar sistemas inteligentes que consigam imitar as descobertas que o ser humano tem, tá? Então, a superinteligência foi um termo definido e criado por Nick Bostrom, tá? Como um intelecto que é muito mais inteligente do que o melhor cérebro humano em praticamente todas as áreas, incluindo criatividade científica, conhecimentos gerais e habilidades sociais, ou seja, inteligente do que o ser humano em tudo que ele faz. Então, ela consegue fazer tudo, ela consegue se comunicar melhor, falar sobre os assuntos melhores. Então, tudo isso a inteligência artificial consegue fazer. E essa é a superinteligência. E aí ele fala até sobre os perigos que essa superinteligência tem para a criação desse novo mundo que a gente está desenvolvendo, né? E aí, para quem não assistiu, né, os últimos vídeos, eu vou falar bem brevemente como a inteligência artificial funciona, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então, para o algoritmo de inteligência artificial funcionar, você precisa dar uma base de dados. Essa base de dados pode ser, sei lá, planilhas de Excel, pode ser imagens, pode ser trechos de livros que você quer que ela aprenda. Então, tudo isso são bases de dados. E aí, com base nesses dados, ela vai aprender sobre um comportamento, ela vai te extrair alguns padrões, e aí ela vai gerar a saída que você quer, tá? Então, por exemplo, algoritmo, isso aqui é uma coruja ou não é? E aí ele vai olhar para isso aqui, vai olhar as imagens de coruja, e ele vai conseguir te dizer se isso aqui é uma coruja ou não, tá? Aqui estão alguns benefícios da inteligência artificial para as empresas. Então, por que as empresas investem bastante em inteligência artificial?
O primeiro é redução de custos operacionais, então ela consegue, a partir dessa automação de processos, que também é um outro benefício, reduzir e facilitar bastante processos dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente precisava, o pessoal de RH precisava escrever na mão o currículo de cada uma das pessoas. Agora não mais. Você consegue escanear e o algoritmo consegue extrair de forma automática todas as informações daquele currículo. Então, isso facilita, isso agiliza, que também é um outro benefício, um outro pilar, tá? E também a gente acaba otimizando processos, que está muito relacionado com agilidade. E por último, a gente tem a eficiência, né? Então, você não precisa mais gastar horas e tempo em alguma coisa, você já é muito mais eficiente. Por quê? Porque a própria inteligência artificial ela já extraiu, por exemplo, as informações principais daquele currículo, e aí consegue facilitar, agilizar e fazer o sistema, por exemplo, de RH ser mais eficiente, porque extraiu já, a pessoa só precisa lá olhar, ver se tem match ou não, e já avisa para o candidato se ele passou ou não. E aqui estão algumas empresas que investem bastante na inteligência artificial. Então, a IBM, a Google, a Apple, Microsoft, a Amazon, Facebook, a Netflix, o Twitter, e tem muitas outras, tá? Cada uma das empresas, elas precisam da inteligência artificial, tá? Porque a inteligência artificial, ela traz agilidade nos processos e ela faz com que você fique um pé na frente dos seus competidores, né? Você consegue ser mais assertivo nos seus passos, ser mais assertivos na construção dos seus produtos. Então, as empresas viram o valor da inteligência artificial para elas, tá? Então, é um campo que tem muita oportunidade. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!